Nação flamenguista, o Flamengo passando por cima, né? Do Fortaleza, não tomando conhecimento, jogando muita bola, né, pessoal? Hoje o Flamengo jogou muita bola, né? Léo Ortiz, mais uma vez, mostrando a sua qualidade, né? Gerson, Michael desencantando, né? Então, hoje o coletivo prevaleceu, né? Hoje o Flamengo jogou aquela bola que a gente tanto esperava, né? E isso aí era importante. Vai para o Mundial de Clubes, líder do Campeonato Brasileiro, né? Até porque até o momento o Cruzeiro tá batendo o Palmeiras e a gente espera que continue assim, né? No mínimo um empate, né? Mas é isso, né? A mídia de todo o Brasil debatendo essa atuação do Flamengo, onde ele passou o trator, não tomando conhecimento, não teve dificuldade no momento nenhum. O primeiro tempo já era para ter saído uns 3-0, né? Mas no segundo tempo o Flamengo resolveu, né? E sem sombra de dúvida passa confiança para o seu torcedor e rumo ao Mundial, né? Com aquela confiança, o time jogando bem, passando por cima dos adversários, não tomando conhecimento, isso é muito bom, né? E o que será que a mídia achou, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, ESPN Brasil, link da descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Muito complicada nessa temporada e era isso que o torcedor rubro-negro esperava no meio da semana e hoje foi premiado ali com uma sonora goleada. O Fortaleza, no primeiro tempo, tentou marcar um pouco, tentou sair um pouco mais, aí o Flamengo começou a envolver pelo lado esquerdo, Alexandro chegando muito bem à linha de fundo, junto com Cebolinha, e aí, enfim, troca de passe envolvendo a defesa adversária, e no segundo tempo foi justamente o contrário, né? Foi mais pelo lado direito com Varela, que se destacou um pouco mais. Então, era esse tipo sim de apresentação que a torcida do Flamengo esperava. Gustavo Zupac, diga lá. Você acha que o mau desempenho na primeira semana teve efeito, no caso, hoje, positivo? Acho que sim, Pirral. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Embora esse venha sendo um padrão, né? É um Flamengo, e é difícil, acho que a grande questão, e nem o Felipe tem essa resposta, nem sei se ela existe de maneira mais objetiva, por que é um time tão bipolar nas duas competições que são concomitantes, assim, né? Elas estão paralelas e o Flamengo, ele é diferente em termos de rendimento contra adversários, às vezes, de nível similar, né? O Juventude não é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas contra times também fracos na Libertadores, você viu jogos diferentes, né? O Corinthians foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, e o Flamengo fez o que se esperava. O Deportivo Táchira, o Central Córdoba também são times frágeis, se colocaram como times frágeis nesse jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo não conseguiu, né? Contra a LDU foi bem. Então é um Flamengo muito bipolar e nem o Felipe, imagino, saiba explicar o porquê que é assim. Mas hoje a gente viu um Flamengo mais compatível com o que a gente espera. E eu gostei muito do volume ofensivo de jogo do Flamengo, as combinações sempre muito verticais, envolvendo as linhas de marcação do Fortaleza, levando o time sempre muito para frente. E a gente, claro, vai falar mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, ele que tinha jogado muito mal no meio de semana, mas individualmente a gente viu meio de semana o Léo Pereira fazer um belo gol, hoje Léo Ortiz dando uma assistência brilhante com recurso técnico, os dois zagueiros, o Everton Araújo, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe, pelo poder de marcação, a gente viu nos melhores momentos, ele dando uma bela assistência pro Varela quase marcar um gol. E aí ele fez um gol de chegada na área, que não é característica dele. O Bruno Henrique mal de novo, o Pedro entrou com menos mobilidade, mas jogadores que não são tão acostumados a resolver jogos, aparecendo individualmente também muito bem. Então foi uma atuação maiúscula do Flamengo. O Fortaleza é um time que joga na temporada pouquíssimas vezes bem, é um time que tem jogado muito mais vezes mal do que bem, mas o Flamengo amassou. O Flamengo tem muito mérito na vitória, a gente pode ver os melhores momentos, é tudo lance pra frente, sabe? Com combinação, toque, recebe, toque, ultrapassa, vai no 1-2. É um time que jogou uma bola redondíssima e mereceu construir mais uma goleada dentro de casa no campeonato, não por um acaso o líder da competição. O próprio Felipe Luiz não deve saber o porquê dessa diferença tão grande. Mas, assim, a primeira parte da temporada, se é que dá para chamar isso de primeira parte, se encerra muito bem para o Flamengo, porque com grandes chances de terminar na liderança do Campeonato Brasileiro e indo para o Mundial cheio de confiança. É um time que recuperou os lesionados, se classificou, não da forma que gostaria, mas conseguiu se classificar. Recuperou os lesionados e pode terminar na ponta do Brasileiro. E tem nos enfrentamentos contra as melhores equipes, o time tem respondido. Sim, eu acho que é essa a resposta. Com desnível técnico. Exato. O que para
no Mundial, assim, por um lado, o Mundial tem o caráter dos jogos de grupo da Libertadores, e aí isso pode ser um complicador por essa pressão. Mas, por outro lado, são enfrentamentos no nível técnico mais alto, onde o Flamengo vai jogar contra times que vão jogar e vão atacá-lo também. E isso para o Flamengo é interessante. Conheceu nessa madrugada o seu último adversário. Surpresa, na fase viu? de grupos, o Los Angeles FC. Jogou muito bem contra o América do México, América do Jardine. Derrotou o América por 2-1. O LAFC do goleiro Loris, do centroavante Giroud. Joga ainda, hein? Do centroavante Giroud, do Igor Jesus, volante que era do Flamengo, inclusive, do Marlon, que era zagueiro do Fluminense. Um ponto que me chamou a atenção, e eu estava dando uma olhadinha nos jogos recentes do Flamengo, se a gente tirar o jogo contra o Botafogo, o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, foi 4-2, time mexido, confronto resolvido. O Flamengo, exceção feita a esse jogo, são 6 jogos seguidos sem sofrer gols. A gente fala muito e hoje, claro, o poderio ofensivo do Flamengo. 4 vitórias seguidas. O poderio ofensivo do Flamengo no jogo de hoje, claro, ele é o assunto principal. O Flamengo amassou o Fortaleza, mas é um time que tem conseguido nesses jogos, através do seu poderio ofensivo, se defender muito bem, né? Então é um time que toma poucos gols, não porque se defende bem através da marcação, obrigatoriamente, mas porque se defende bem incomodando o adversário. E hoje, mais uma vez, teve aí o Fortaleza algumas chances, mas sofreu pouco. Então o Flamengo vai chegar no Mundial com uma defesa muito sólida. E não por acaso, a sua linha defensiva quase inteira convocada para a seleção brasileira. Exatamente. Né? Acho que assim, se você olhar para os zagueiros e para os laterais, hoje o Flamengo tem na sua linha defensiva uma grande força, inclusive do ponto de vista criativo, tem né? Quantos jogadores, além dos 5 da seleção brasileira, convocados para essa data FIFA? Você tem de cabeça isso? Não, porque o Pulgar estava lesionado, então não sei se ele foi convocado. Teve a questão com o Plata, né? Arrascaeta. A lista do Uruguai já saiu ou não vi? Não vi. Bom, já saiu. Amanhã rezar para na data FIFA tudo correr bem, né? Eu sei que teve a questão do Plata. Sim, físico, sempre tem isso. Agora, vem cá, Jailson, será que o Pedro, 2 semanas é uma eternidade no futebol, até a estreia no Mundial. Será que o Pedro vai ser reserva no Mundial? Não sei, porque o Bruno Henrique também não vem vivendo um bom momento, né? O Bruno Henrique hoje teve lá as questões com o árbitro, principalmente, né? Que ele estava reclamando com o árbitro desde o início da partida. Mas nos últimos 2 jogos que o Pedro participou, né? Um pouco mais ativamente, justamente que o Felipe Luiz reclamou com ele depois lá da partida em relação a entregar um pouco mais fisicamente e marcar um pouco mais em cima, hoje o Pedro fez. Ele rouba a bola ali do Zé Wellington e consegue dar o passe de calcanhar para o Luiz Araújo. No jogo anterior a mesma coisa. Então acho que o Pedro ele entendeu o recado do Felipe Luiz e tem se desenvolvido um pouco mais nessa questão do sem bola, de marcar ali um pouco mais à frente. Não tem a mesma mobilidade, né? A mesma mobilidade do Bruno Henrique, obviamente não vai ter, mas é o cara da posição, é o 9 que o Flamengo tem. Vamos ver se até lá, né, em 2 semanas, se o Pedro agarra a oportunidade de ser o titular de fato. Mas hoje ele ainda é reserva por conta dessas questões sem bola. Foi o que o Felipe Luiz deixou muito claro. São 15 jogos hoje, foi o 15º jogo sem gol. E também tem a questão dele ter voltado agora de uma lesão muito grave, né? Acho que isso a gente tem que sempre pontuar. 15 jogos sem gols para o Bruno Henrique. Muitos deles jogando de centroavante. Então, de fato, é uma fase muito ruim. Vamos ouvir o Felipe Luiz já falando no estádio do Maracanã, ao vivo agora. Nação flamenguista, o Flamengo passando o trator, não tomando conhecimento aí do Fortaleza, né? Eu dizia aqui, né? Uma boa atuação, o Flamengo está precisando de uma boa atuação, foi o que aconteceu e a gente espera que mantenha, né? Mantenha no Mundial de Clubes, né? Claro, pessoal, a gente sabe que Mundial de Clubes é outro nível, né? É outro patamar, mas eu acho que o Flamengo tem condições de fazer uma boa campanha, né? Começou a jogar aquele futebol mais leve, aquele futebol mais solto, né? Felipe Luiz é um cara bastante inteligente. O Flamengo teve bastante dificuldade quando os times recuam as linhas, né? Coloca ali 6, 7, 8 jogadores ali no bico da grande área. Então ele já preparou algumas jogadas sabendo disso, né? Inclusive a jogada é com o zagueiro, né? Léo Ortiz deu uma enfiada para Arrascaeta, onde a Arrascaeta abriu o placar e abriu a porteira, né? Eu acho que faltou isso, né? Contra o Deportivo Tátira. Faltou essa jogada aí, o Flamengo era para ter usado mais, né? Claro, talvez não tivesse trabalhado, não tivesse esperado, né? O Deportivo Tátira fazer isso aí. Mas no jogo de hoje, pessoal, o Flamengo, para mim, merecia ter vencido por mais, né? Pedro perdeu 2 gols, Michael perdeu gol, Gerson perdeu gol, Everton Cebolinha perdeu gol, então poderia ter sido uma goleada histórica, né? Mas o que vale é a liderança do Campeonato Brasileiro, né? O que vale é o Flamengo viajar líder da competição. Eu acho que isso aí é o que tá valendo. Para aqueles que não acreditavam no Flamengo, tá aí. Agora vão ter que aguentar o Flamengo, né?
E aquele time que vocês diziam, que era imbatível, né? Talvez não seja tão imbatível, né? O Flamengo foi lá, ganhou. Cruzeiro, até esse momento, tá ganhando. Não sei se quando vocês assistiram o vídeo, se empatou, se virou, não sei, né? Mas a tendência é que o Cruzeiro também vença o jogo. Então, pessoal, foi uma goleada estilo Flamengo. Jogando bola, colocando a bola no chão, não tomando conhecimento do Fortaleza, né? Eu sei que muitos vão dizer, mas o Fortaleza tá numa péssima campanha. Não importa. A obrigação do Flamengo era jogar, vencer e passar por cima. Isso aí é um fato, isso é uma realidade. Foi o que aconteceu. O Flamengo não tomou conhecimento, passou por cima, vai para o Mundial de Clubes com a autoestima lá em cima, né? O treinador confiante, né? Eu acho que isso aí é importantíssimo, né? Sem sombra de dúvida eu dizia, calma, deixe chegar mais próximo, deixe o Flamengo chegar perto do Mundial de Clubes, que talvez vai estar numa melhor fase que certos times. Tá aí, né? Aí o que a gente tá vendo. Eu acho que tem tudo para o Flamengo fazer um grande Mundial de Clubes. Mas, pessoal, tem que ter a cabecinha no lugar, saber que o Flamengo não vai ser campeão. Acho que o torcedor também tem isso, né? Passar da primeira fase, chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Se passar das oitavas, será fantástico, né? Eu acho que o Flamengo tem que ir para se divertir, para jogar bola, né? Não pensando em ser campeão, isso aí, longe disso. Quando voltar para o futebol brasileiro, campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Tem time para isso. E a gente espera e consiga, né? Amanhã vai ter o sorteio da Libertadores, tem muito time aí se cagando, né? Já com medo do Flamengo. Parece que tem time grande aí que quando pega outros times, treme na base. Então a gente espera que o Flamengo mantenha e não venha quem vier pela frente, né? E tem aquele ditado, agora segue o líder, pessoal. Segue o líder que agora vai ser difícil segurar, né? Já dizia Pascoal, né? O incomparável, quando bota na frente, fica complicado, né? Então é isso, pessoal. Peço aí para você deixar sua opinião, né? Se inscrever no canal Mengão Mavadão e até a próxima, pessoal.